passando para nossa irmã diaconisa Terezinha. Se tiver adolescente, né, nossa irmã Larissa está aí, para estar aí dando a aula. Graças a paz, irmãos, né? E bom dia também, e a paz, aqueles que estão assistindo em casa. Maristela já disse, hoje a lição 6, desigrejados no Brasil. Nós estamos trabalhando com esse termo, né? Para nos referirmos às pessoas que um dia estiveram juntos, né, como diz a palavra, vivendo a fé evangélica, mas que por algum motivo, nessas últimas décadas que nós estamos vivendo, passando por uma estatística feita no Brasil e no mundo, nós vimos que um número crescente de pessoas que desistiram de viver em comunidade, no ambiente chamado igreja, o número é tão grande que a gente fica assustado em dizer, e eu custo acreditar, que existem milhões, nós vamos ver na lição de hoje, milhões de pessoas que desistiram de viver em comunidades. Então, a gente tem acompanhado, né, as primeiras 5 lições, hoje a lição 6 é basicamente um apanhado das outras 5, para prosseguirmos desenvolvendo o raciocínio dentro da ideia de compreender quais são as motivações que levam alguém a desistir de viver em comunidade e como é que nós vamos resistir e repreender e corrigir e ajudar aquelas pessoas que talvez possam, em algum momento da vida, ter essa ideia de desistir de viver em comunidade. E também de ouvirmos, aprendermos, compreendermos a palavra e ajudarmos aquelas pessoas que, por algum motivo, já estão fora há algum tempo. Seja um mês, seja um ano, seja aí 10 anos, e essa pessoa acabou amortecendo a sua mente, chamando para si uma razão, justificando essa razão e desistindo totalmente da vida em comunidade e igreja. Nós vamos estar orando e nós vamos estar trabalhando aqui essa argumentação de hoje, que é a estatística e o resumo das outras 5 lições que nós já vimos. Vamos orar, então? Pai, nós te agradecemos primeiro, Senhor, por estarmos reunidos aqui na tua casa, por podermos, Pai, dedicar este tempo da nossa manhã à comunhão, à adoração com louvor e à reflexão e à meditação da tua palavra. Nós compreendemos, Pai, que tu és o Senhor das nossas vidas, que tu és o único, Pai. E muitas das vezes, Senhor, eu me envergonho em viver todos os dias da semana cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas, da minha família, do meu trabalho. E muitas das vezes negligenciar um único dia que é dedicado ao Senhor. Pai Santo, muitas das vezes com preocupações, Pai, com argumentações que justifiquem, e muitas das vezes a minha ausência de estar aqui. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, que tu és o Deus de misericórdia, tu és aquele que nos corrige, Pai. E a tua palavra disse que o Senhor é aquele que corrige ao filho que ama. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos corrija nas nossas falhas, nos perdoe nas nossas ofensas e nos ajude a caminhar em sinceridade, Senhor. Em sinceridade e em amor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu falei que não ia querer água, né? Foram muitas emoções ontem, né, Maristela? Ontem foi muito bom, os irmãos que estiveram aqui, os que acompanharam de casa. Foi um momento tão bacana. Eu acho que a gente fica tanto tempo, né? A gente ficou tanto tempo, né? 1 ano e meio, quase 2, nesse processo que nós estamos vivendo, né? Dessa epidemia ou pandemia, né? Que assolou a pandemia, que assolou tanto o Brasil quanto as nações, e nos privou de muitas coisas, inclusive de estarmos reunidos aqui. E eu acho que as irmãs estavam sedentas, né, de fazer farra. E ontem elas fizeram a farra, que aproveitaram esse momento que foi dedicado ao culto em adoração e em louvor,
é o evento das irmãs. Então, tinha muitas irmãs aqui, e todas elas a gente viu uma felicidade muito grande. Eu acho que se tivesse mais espaço, não tivesse distanciamento daqui ontem, né, estaria super lotado. Mas respeitando a lei e com decência e ordem, né, nós nos mantivemos dentro, né, sabendo que as irmãs estavam, né, com vontade de celebrar, mas nós respeitamos o protocolo, né? E em consideração uns aos outros, isso é o mais importante. Né? Vou beber água, não é costume meu? Vamos lá. Texto base, Atos capítulo 4, verso 32. Essa lição, eu não sei quantos dos irmãos têm a revista, mas os que puderam ler a lição, vocês vão perceber que não há textos bíblicos na lição, apenas o texto de referência, e que ela é basicamente uma estatística do fenômeno, né, chamado assim, fenômeno que tem assolado o mundo. Atos 4, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O texto base já nos dá a referência de que no início da igreja primitiva, a gente chama assim, Atos dos Apóstolos, narrada por Lucas, ele vai contar aqui toda a trajetória da formação da igreja, das primeiras comunidades, e também das situações de divergência, das divergências de opinião, da questão da organização. Nós vamos ver que houve um momento em que havia a necessidade, por haver esse amor e a comunhão entre os bens, material e a questão da alimentação, nós vamos ver a instituição dos diáconos, nós vamos ver Paulo organizando e ordenando presbíteros, nós vamos ler alguma coisa aqui a respeito de Timóteo, e o que Paulo fala para Timóteo, depois de anos de carreira do apóstolo Paulo, trabalhando como ele recebeu do Senhor Jesus, e ele mesmo disse, o que eu recebi do Senhor, que eu vos entreguei. Então, Paulo, ele recebe um chamado, como todos os outros apóstolos e também os discípulos, de pregar a palavra, de espalhar para o mundo aquilo que eles receberam do Senhor Jesus. Então, eles começam com essa tarefa, e o evangelho, as boas novas, a notícia de que o Salvador já tinha vindo, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, prometeu voltar, eles espalharam essa história, e essa era a responsabilidade deles. E com isso, a comunidade evangélica ou cristã começou a se formar. E com a formação da comunidade, os grupos, em vários lugares, eles iam se reunindo nas casas, nós já vimos, nós já falamos sobre isso. Depois nós vamos ver as comunidades sendo formadas num determinado lugar. E Paulo, ele vai trabalhando isso junto com os demais apóstolos. E junto com essa organização de pessoas que tinham uma fé em comum, um objetivo em comum, que era estar em comunhão, em comunidade, e com uma mesma esperança, uma mesma perspectiva de um dia ver o Senhor Jesus voltar, nós vamos ver também os problemas que surgiram. E como o apóstolo Paulo resolvia esses problemas. Nós já vimos nas 5 lições anteriores, hoje nós vamos ver a estatística e onde isso tudo começou, esse fenômeno de pessoas desigrejando ou desistindo de viver em comunidade. E a estatística que o autor coloca aqui, o pastor Idauro, pastor congregacional. Então, a gente já começa, assim, irmãos, de uma perspectiva que o que acontece hoje no seio da igreja não foi diferente do que aconteceu lá no passado, a gente chama de igreja primitiva. Pessoas com personalidades e caráter diferentes. Tanto que, bem no início, quando Paulo e Pedro, eles divergem da opinião a respeito da circuncisão, Paulo e Pedro conversam, argumentam, cada um apresenta a sua opinião, e depois eles levam essa situação a um grupo que ali vão se reunir para decidir o que é melhor para a comunidade cristã.
circuncisão ou não circuncisão, guardar a lei dentro daquilo que era comum aos judeus, ou viver apenas pela fé e pela graça, que é o que o apóstolo Paulo vai colocar. Então, a gente sabe que tudo isso aconteceu no passado, tudo isso foi discutido, tudo isso foi trabalhado. Mas a igreja, a comunidade cristã, ela procurava administrar, e os apóstolos, e a palavra do Senhor vai me dizer, cheia do Espírito Santo, eles procuravam manter a ordem. E aí a gente traz para a nossa atualidade e a gente tenta compreender por quê que o que a gente vai ver aqui na lição de hoje, por que o que começou a acontecer há algumas décadas chegou ao ponto que nós vamos ver hoje. O que aconteceu? E no final da lição, o autor ele coloca algumas argumentações para debate. Seria, né, a forma de trabalho que os irmãos têm feito, o podcast, ou eu esqueço sempre o nome, que quando a turminha senta aqui na frente, painel. No final, essa lição aqui ela é mais proposta para que se faça um painel dentro do que o autor colocou aqui no final, né? Argumentações para serem debatidas. Como nós não temos nós não nos preparamos para esse processo, então a gente vai trabalhar aqui, os irmãos vão raciocinando aí o que o autor coloca aqui para a gente trabalhar e pensar, né? O que chegou, como a gente chegou aqui nessa situação. Então, vamos lá. Na presente lição, tomaremos ciência de alguns números que evidenciam a gravidade do problema da deserção de crentes nas igrejas evangélicas em nosso país. Veremos também como o interesse pelo tema foi despertado, ganhando debate público, repercutindo entre igrejas, pastores, teólogos, seminários, revistas, sites e até mesmo no meio da imprensa secular, além, é claro, das redes sociais. Hernandes Dias Lopes, ministro presbiteriano, costuma dizer que números não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. Conhecer, portanto, os números e demais estatísticas fornecerá uma visão panorâmica do desenvolvimento dos desigrejados. Os primeiros pontos desta lição são descritivos, estão propositalmente organizados assim, deixando a participação dos alunos com o professor, né, nós falamos sobre isso, para o final. Lição em debatendo a questão. Como tudo começou? No ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados censitários de uma ampla análise desenvolvida pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, onde, entre outros temas, avaliou-se a performance da religiosidade do brasileiro. Na pesquisa, foi apontado que, em termos de identidade religiosa, o grupo que mais cresceu foram os do que se declararam sem religião, algo surpreendente no Brasil, que sempre se orgulhou de ser o maior país católico do mundo. Além disso, outro dado divulgado e que muito chamou a atenção foi a identificação de um ator social, ato bem comum, tempo inexistente no extrato religioso em nosso território evangélico nominal, isto é, sem vínculo eclesiástico ou, como ficou conhecido, desigrejado. De acordo com os dados do censo religioso do ano de 2010, eram mais de 4 milhões de evangélicos em tal situação. Atualmente, passados 9 anos da publicação dos dados do censo religioso, estima-se que o número se aproxime ou até mesmo ultrapasse a ordem de 10 milhões de desigrejados no Brasil. Esses são cristãos protestantes identificados com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Creem, portanto, no nascimento virginal de Cristo, na sua morte expiatória, na ressurreição na segunda vinda, na vida eterna concedida aos fiéis. Celebram a ceia, passam pelo batismo, mas se recusam a congregar, pois não acreditam mais na necessidade e relevância da igreja institucional. A partir de 2010 foi feito esse censo. E foi visto esse número. Então, isso começou a ser divulgado. Começou a chegar dentro das igrejas. Isso foi um censo, normal, como a gente vê acontecer de tempos em tempos. Mas essa questão aqui da pessoa se declarar cristã, mas sem vínculo com a igreja, ou crê em Deus, mas não quer vínculo, não quer vida em comum com a igreja, é o que a gente vai começar a entender aqui. São, deixa eu ver aqui, 10 milhões no Brasil. 10 milhões no Brasil. O autor da lição ele vai falar aqui desse processo que aconteceu na Europa. Nós vimos que vários... fugiu a mente o nome.
Vou lembrar aqui, já já. Os pastores que vão de país em país, missionários. Tá? Que muitos missionários têm visto lá fora acontecer esse fenômeno que acontece aqui no Brasil. Então, a gente já estudou, já viu, já conversou sobre o que acontece na Europa. Na Inglaterra, está dentro da lição, né? Nós não vamos ler todas as argumentações do autor aqui com relação à estatística. Na Inglaterra, esse êxodo, essa deserção, como ele mesmo coloca aqui, essa desistência em viver em comunidade. Então, a gente começa a raciocinar da seguinte maneira, irmãos. Eu, como pessoa, eu, como membro de uma igreja, quais são as situações que acontecem comigo, e a gente vai ver no final, que acontecem comigo no dia a dia, na rotina da igreja, que me levaria a ter esse olhar aqui. É melhor crer e ficar em casa e não me envolver mais em nada, ou manter a minha posição, continuar seguindo a caminhada cristã, lidando com os problemas, lidando com pessoas, mas permanecendo firme. E nós vamos ver um texto aqui que o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Nos mantermos firmes como servos de Deus. Então, o que aconteceu com esses milhões e milhões de pessoas? Eu tenho 39 anos, eu não fico guardando data, mas eu acho que eu tenho 39 anos de conversão. 39. Na época que eu me converti, a igreja e congregacional, eu conhecia a Assembleia de Deus, via, né, na vizinhança algumas pessoas, e a igreja que tinha próxima da minha casa, eu não lembro o nome, mas as pessoas, elas usavam os cabelos soltos, nunca cabelo preso. Então, eram cabelos enormes, até onde o cabelo pudesse crescer, blusa de manga longa até o pulso, saia longa até o pé. Quando eu conheci o Evangelho, quando o Senhor Jesus se apresentou a mim, eu fui direto para a igreja congregacional de Jardim América, em Campo Grande. E uma das minhas irmãs falou assim para mim, nossa, você é maluca, porque você vai ter que deixar seu cabelo crescer. Então, a visão que elas tinham daquelas pessoas da rua que nós morávamos é o que elas entendiam de diferente da igreja católica, que era a fé que nós professávamos como família. E eu parei, olhei e falei, ué, mas eu fui à igreja e não vi nada do que eu estou vendo aqui. E não me importei com aquilo que me foi falado. E comecei a conhecer o ambiente igreja, conhecer a comunidade igreja e a lidar com pessoas e a ver que aquelas pessoas me receberam. E a gente sabe que quando a gente chega na igreja, depois da idade adulta, não os nossos filhos que são criados aqui, que já conhecem toda a estrutura de organização, mas a gente que vem do mundo e tem esse impacto com uma comunidade diferente, um jeito de ver a vida diferente, uma perspectiva diferente, de um futuro e de um Deus que não, até então para nós era algo só de nome. Essas pessoas me receberam com os meus erros, com a minha personalidade. Eu tentei me adequar à igreja e a igreja se adequou a mim e tentou me ajudar. Houve situações constrangedoras? Houve. E eu sei que acontece com todo mundo que está aqui. Houve pessoas agradáveis que vêm e te abraçam? Houve. Mas houve pessoas que te olharam. Quem é esse intruso no nosso meio? Houve. Mas quando a gente tem, eu sempre olho para a nossa história cristã nessa perspectiva. Receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida foi algo tão bom, tão extraordinário, tão diferente, que nada do que eu via no seio da igreja importava. E eram coisas tão sérias, e eu vou falar de mim, para a gente entender essa questão aqui do porquê milhões e milhões de pessoas abandonam a igreja e dizem, não quero mais. E eu vou contar para vocês uma história e vou perguntar a vocês se vocês ficariam na igreja se alguém fizesse isso com vocês. Eu tinha 16 anos. Tudo era novo, tudo era bacana, tudo era legal, a igreja maravilhosa, ministério de jovens, melhores amigos para sempre. E um dia, a distância do ponto do ônibus para a minha igreja era grande. Era como se eu descesse lá no Encruzo e tivesse que andar até a outra ponta. De ônibus, a distância sem acesso. Então, eu fazia esse trajeto. E um dia, depois de já uns 2 anos na igreja, vivendo em comunidade, aprendendo a me adequar ao ambiente,
passou um irmão que tinha um carro com a esposa e uma filhinha pequena. E me ofereceu carona. E aí eu entrei, sentei. Fui toda feliz, né? Falei, nossa, os irmãos são tão bons. Nossa, que legal. O irmão me ofereceu carona. E aí, quando chegou na porta da igreja, o irmão abriu o carro e saiu. A esposa dele saiu. Eu saí. E quando eu saí, dei 2 passos para o portão da igreja. A esposa dele voltou no carro, tirou o tapete do carro onde eu estava sentada e sacudiu do lado de fora do carro. Eu olhei. A nossa alma, ela faz disso, isso. Tudo aqueles 2 anos que eu estava na igreja, que tudo era maravilhoso, que tudo era legal, se resumiu ao ato daquela pessoa. Acabou. Acabou. Eu entrei com uma amargura no coração, uma tristeza tão profunda, que nada do que aconteceu depois, durante muito tempo na igreja, tirou aquela imagem, aquela ideia de você não é bem-vinda aqui. Você não é aceita. Você não é ninguém. E a igreja que eu congreguei era uma igreja no centro de Campo Grande. Eu morava na zona rural. Pegava um ônibus para ir até a igreja, porque era uma das poucas igrejas congregacionais que havia na minha região. E a primeira coisa que vem na tua mente é, desiste. Olha, nossa, não fica. E eu creio que, dentro dessa estatística aqui, eu sei que cada um tem a sua argumentação. 10 milhões de pessoas, cada um no seu particular, tem a sua argumentação. O seu motivo de dizer não quero mais, tem o seu motivo. Mas naquele momento, eu só olhava para aquela pessoa e Satanás, é isso que eu ia dizer, que talvez muitas pessoas não percebam nessa situação aqui, ele traz argumentos verdadeiros para te dizer não vale a pena, não fica. Vai para a tua casa e olha, você esquece tudo que você foi antes, quem Jesus representa para você, o que o Evangelho te apresenta como verdade de vida, você olha para uma pessoa, para um comportamento e tudo que você viveu de bom que Jesus fez se torna irrelevante. E aí a gente começa a olhar para o outro, ao invés de olhar para Cristo. Foi o que aconteceu nas igrejas no passado, foi o trabalho que o apóstolo Paulo fazia dia a dia. Dia a dia. E quando Jesus ele ora por nós no Getsemane, ele ora e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele soa sangue. Ele clama por um mundo, por pessoas que um dia viriam a recebê-lo como Senhor e Salvador, mas ele seria o sacrifício. Jesus não olhou para as pessoas, para a circunstância. Embora ele tivesse visto, ele tivesse tomado atitude, ele tivesse repreendido, ele tivesse chamado a atenção de muitos e tivesse se manifestado a tantos que se consideravam à margem da sociedade. E ele veio, a gente sempre diz, ele veio para todos, sim. Ele veio para o cego, ele veio para o coxo, ele veio para a prostituta, ele veio para não para o mendigo, porque naquela época a expressão correta que se usava naquela época era pobre e necessitado. O mendigo é uma expressão nossa, é uma pessoa que vive à margem. Então, a gente vai ver pela história, muitas coisas que nós já vimos, que as pessoas que esmolavam na rua era alguém que não tinha condições físicas de exercer um trabalho. Então, ela tinha o direito de estar ali, de receber esmola das pessoas. Tinha um problema físico, o coxo, o cego, o leproso. Então, Jesus vinha e curava essas pessoas e dava a elas uma nova perspectiva de vida social, mas também dizia, a tua fé te salvou, e dava uma perspectiva de visão espiritual. Então, ele vem trabalhando pessoas e ele vai até o fim. Eu penso sempre, quando ele chega na casa de Simão, e a palavra chama de pecadora, que quebra o vaso de alabastro e lava os pés de Jesus e seca com os cabelos e chora, e ele é repreendido por Simão, e ele vai dizer, olha, entrei na tua casa, você não me lavou os pés, você não beijou a minha face, você não me recebeu como essa mulher aqui. Então, Jesus, ele percebia personalidades, características, mas ele foi até o fim. Ele não ficou olhando para a atitude das pessoas. E quando ele vai para a cruz, ele olha para aquela multidão que assiste o seu martírio e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Então, o que quer que tenha gerado nesses 10 milhões de pessoas até então, onde essa estatística foi feita, que motive e que te dê uma argumentação para você sair, olha para Jesus. Porque se nós olharmos para Jesus, irmãos, olharmos para quem nós éramos, para o lixo que existe dentro de nós, como pessoa, das maldades que a nossa mente é capaz de produzir, de atitudes que muitas das vezes a gente toma e que a gente gostaria que o Senhor olhasse para nós, quando a gente pede perdão, o Senhor olhar e falar, olha, eu te perdoo porque eu te amo. E quando a gente olha para o outro, para o semelhante, e não tem esse olhar de misericórdia que Jesus teve por nós estamos nos colocando numa posição de superioridade a Jesus. E eu não sei qual é o motivo que levou, se há alguém que nos assiste, que te levou a desistir, a olhar para a comunidade, igreja e pensar, isso eu não quero para mim. Olha para Jesus e você vai ver o que ele fez por você, o que ele passou por você. E ele tem te esperado. E ele quer que você tenha o mesmo olhar, que eu tenho o mesmo olhar. Então, essa situação que eu contei para vocês, comigo, foi uma gota no oceano de muitas e muitas e muitas outras. Quando eu passei por essa, Satanás não desistiu. Viu que feriu, viu que balançou, e aí começou a jogar pessoas, falas, olhares, e foram anos e anos e anos e anos, e tem sido até aqui. E a gente vai caminhando, e a gente vai perseverando, e a gente vai olhando e pensando, Senhor, perdoa. Do mesmo jeito que eu quero ser perdoada, o Senhor perdoe. E a gente vai caminhando. As discrepâncias, nós vamos ver aqui em algumas argumentações do autor, as discrepâncias que nós temos visto nas igrejas que surgiram no decorrer dessas décadas, sim, a gente tem que ter um olhar crítico. Surgiram muitas denominações se dizendo cristã evangélica, mas que não leva a palavra a sério, colocando coisas e situações, aí sim um olhar crítico. E o pastor, ele sempre fala sobre isso. Se em algum momento ele errar, colocando heresia, a gente pode levantar e falar, opa, isso aí está errado. Mas quando a gente levanta como Paulo e Pedro, não chegaram a um consenso e levaram para a primeira assembleia de uma comunidade cristã, opa, isso está errado, vamos conversar. Isso não está certo aqui no meio da igreja, vamos conversar. É assim que se resolve problemas, tanto na igreja quanto na família. E aí a gente vai ver no decorrer, irmãos, dos tempos, e eu olho essa situação aqui e eu fico pensando, essa estatística foi feita falando a respeito do êxodo da igreja. Mas se a gente olhar para a sociedade, a gente vai ver que o que começou aqui fora foi trazido aqui para dentro. Atitudes tomadas no seio da sociedade, no meio da família, chegou à igreja. Então, eu tenho essa visão de que o número de divórcio, a forma de relacionamento que tem surgido hoje, de múltiplos relacionamentos, de relacionamentos diferentes, que a palavra vai nos dizer que está errado, mas a sociedade hoje vai dizer que está certo. E aí eu trago isso para a igreja. E aí muitas famílias, eu penso assim, que estão passando por essa situação, elas preferem sair do que ser confrontada e ouvir alguém dizer que ela está errada. Então, a gente vai ver que tem muita água passando debaixo dessa ponte, mas entender que 10 milhões de pessoas têm a mesma razão é difícil de acreditar e é difícil de compreender. Então, nós vamos seguir aqui para o segundo ponto e nós vamos passar para mais um texto bíblico. Assim que os dados foram divulgados, uma série de reportagens, livros e sites começou a circular tentando entender o fenômeno. A revista Cristianismo Hoje, prestigiada publicação cristã e braço brasileiro da Christianity Today, Rafael. Christianity Today, né? Vamos lá. Publicou 2 matérias sobre o assunto. Até aí, nada surpreendente, visto ser natural que um periódico cristão de linha protestante repercutisse um assunto que atinge em cheio a realidade eclesiástica no Brasil. Entretanto, a revista Isto É e Época
esta última de responsabilidade, não vou falar que a gente está em live, e também, o jornal também não vou falar, publicaram matéria sobre o assunto, evidenciando a importância do movimento para a compreensão do fenômeno religioso brasileiro. Editoras cristãs também entraram em cena, propondo reflexões sobre a tendência e como não poderia ser diferente em tempos virtuais, sites e blogs também resolveram contribuir e tumultuar o debate. Uns consideram certo aqueles que defendem esse êxodo do meio da igreja, e as igrejas históricas tradicionais tentando trazer a perspectiva, no microfone, tentando manter a perspectiva de que a comunidade igreja, ela é bíblica, como nós já vimos nas lições anteriores, e situações divergentes que acontecem, elas devem ser resolvidas, e não virar as costas, abandonar e vou embora, eu não quero mais saber. Então, todo esse processo que nós estamos vendo, quando começou em 2010, essa estatística do êxodo das igrejas, começou a haver um interesse da mídia em tentar fomentar e jogar isso como se fosse algo, olha, nossa, olha o que está acontecendo com as igrejas, olha. E nós vimos, irmãos, no decorrer dessas décadas, igrejas surgindo e o nosso olhar crítico para determinadas coisas que nós vimos acontecendo. Nós vimos movimentos, né, que ficou bem conhecido para nós, que é a questão de dizer que se você é a cabeça, você não é cauda, então você tem que ter, você tem que ser, você tem que ser. Você tem que prosperar. Você tem que prosperar, porque se você não prosperar, na tua vida não está a bênção, na tua casa não está a bênção. Tua família tem que ser maravilhosa, não pode ter problema. Você não pode ter problema, você não pode ter doença. Então, tudo isso começou a ser lançado sobre uma geração que não olha para a palavra. Ela vai de ouvindo o que se lança aqui, que se lança ali. Mas a necessidade de buscar uma solução para um problema levou milhares de pessoas, a gente via isso, via televisão, milhares de pessoas participando desse tipo de ação de algumas igrejas, oferecendo algo. Muitas das vezes em troca de ofertas. E eu entendo, sim, que nesse processo, muitas pessoas se decepcionaram. Muitas pessoas receberam uma promessa, sem olhar para a palavra, de homens. E quando tiveram a sua fé, eu posso dizer assim, frustrada, ela simplesmente, talvez não tenha nem vivido uma fé verdadeira, uma vida cristã verdadeira, mas faz parte dessa estatística. Mas a fomentação desse número levou o quê? A mídia secular levantasse isso e jogasse para o mundo. E trabalhasse isso como, olha, a igreja vai acabar. E hoje a gente trabalha essa visão e essa realidade que nós temos visto. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, não cuidarmos da nossa casa com uma fé verdadeira, não cuidarmos dos nossos filhos, não pensarmos na geração dos nossos netos e deixarmos que o secularismo, a gente tem trabalhado tanto isso, não deixarmos que o secularismo entre na igreja e prive os nossos filhos de uma fé verdadeira, de uma responsabilidade, de um compromisso verdadeiro com Deus, a gente vai sim olhar lá na frente e vai pensar que Deus levante mais um, porque Deus sempre levantou. Quando eu ouço pessoas falando, mas se continuar assim, daqui a um tempo não vai mais existir igreja. Deus nunca deixou e não vai deixar. Ele levanta um no meio de uma geração e ele consegue trazer de volta, porque a palavra vai me dizer que ela é viva e verdadeira. E o Senhor Jesus, ele continua sendo Senhor. E Deus continua sendo Deus. Nossas atitudes serão responsabilidades nossas. Nossa igreja também é responsabilidade nossa, mas Deus, ele nunca vai deixar. E a gente vai ver no decorrer da história bíblica. Até mesmo a gente voltando lá em Abraão e Ló, que foi onde tudo começou. Quando Ló vai para morar em Sodoma e Gomorra, e ele vê que o negócio ali é tenso, e ele desesperado no lugar onde ele está e para onde ele escolheu ir, depois dele ter tido uma divergência com Abraão, ele vai para Sodoma, e aí a palavra do Senhor vai me dizer que ele vê que o negócio ali é horrível, e o clamor dele chega até Deus, e aí Deus fala com Abraão. Tira Ló de lá que eu vou destruir. E Abraão começa essa perspectiva que a gente tem, Senhor, mas se tiver 50 lá, justo,
Se tiver 50, se tiver 20, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 5. Não tinha ninguém, só Ló. E aí Deus vai e fala para Abraão, fala com ele. E, na verdade, Deus envia anjos, né, até ele. E tira ele de lá dentro de uma situação que a gente vai ver que era terrível, que não é diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Homens e mulheres ímpios vivendo uma vida de promiscuidade, de violência, uma vida desregrada, tentam invadir a casa de Ló, para tomar aqueles 2 que eles consideravam 2 homens estranhos na cidade. E aí a gente vai entender, estudando e lendo um pouco, que a cultura que Ló recebeu era de proteger o visitante dentro da sua casa. Ele sai e oferece as filhas. Pensa nessa situação. Oferece as filhas para que aqueles homens fizessem o que quisessem, mas não poderiam tocar naqueles 2 que estavam na casa dele. E aí os anjos intervêm e eles saem dali. E a cidade, ela é destruída. E aí o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus, ele sempre procura, e a palavra do Senhor vai nos dizer isso. Alguém que se coloque na brecha para interceder. E ele tinha Abraão. E no decorrer da história, ele sempre teve alguém que se colocou na posição. E hoje nós estamos vivendo uma geração, e essa questão da mídia, ela quer trazer esse olhar para nós, de que isso aqui não vale mais a pena, e olha só, está acabando. E um dia essas portas vão se fechar, por quê? Isso aqui não vale a pena. E aí o Senhor vai olhar para mim e para você, e quem vai dar a resposta somos nós. Vale ou não vale a pena? Por mais ferido, magoado, triste, desanimado, que muitas das vezes a gente possa estar. Mas o Senhor vai olhar para nós, e aí mais uma vez eu volto lá no Senhor Jesus. Ele foi até o fim. E nós? Como é que será? Como será? Nem todos os dias são flores, né? Nós vimos ontem no tema das irmãs. Nem todos os dias vão ser flores. Em nenhuma área da nossa vida, no trabalho, ou seja, na escola, na família e na igreja. Nós sempre vamos lidar com divergências. Mas Deus nos deu a capacidade de raciocinar e de sermos melhores e resistirmos e perdoarmos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós perdoamos, mais perdoados somos nós. Mas quando a gente recebe uma ofensa e devolve com uma atitude de virar as costas, onde está esse perdão que o Senhor nos ensinou? E esse olhar de amor. Então, nós vamos para 1 Coríntios, para 1 Coríntios 13. Como eu falei, os irmãos que têm a revista, vocês vão ver que não tem texto, né? Só estatística. Coríntios 13. Eu estou lá em Atos. O que eu estou fazendo procurando em Atos 13, né? Vamos lá. Nós vamos ler o 12 e depois nós vamos passar para o 13. Um pedacinho do 12, para a gente fechar aqui esse raciocínio. 1 Coríntios 12, verso 12, e depois nós vamos para o 13. Eu sei que todo mundo já conhece, mas a gente sempre acha algo diferente, algo novo na palavra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos mais, muito mais. E aos que em nós
são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O apóstolo Paulo nos orientando e nos dando essa visão, usando, né, a metáfora ou a referência do corpo físico como a igreja, a comunidade igreja. Olfato. Paulo fala do olho, fala da mão e fala do olfato, que é algo que você não vê, mas que você sente. Então, a igreja ela é formada por várias pessoas com várias características e cada uma tem contribuído de alguma forma. Eu ouvi uma vez um pastor falando a respeito dessa maneira que a gente tem de organizar a igreja, cada um numa função, grupos, ministérios, e havia uma pessoa na igreja que ela não conseguia ficar sentada. E a igreja, um grupo criticava, porque o irmão tem que sentar, tem que ajoelhar, tem que levantar, tem que pegar a Bíblia, tem que fazer igual todo mundo faz. E esse irmão não conseguia. Até que um dia se descobriu que ele tinha uma dificuldade mental. E ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia ouvir, ele ficava nervoso, perturbado, então ele saía e ficava andando pelo lado de fora da igreja. E as pessoas julgavam, criticavam e apontavam o dedo. Quando alguém descobriu que esse moço tinha essa dificuldade, mas era uma pessoa que estava ali presente, era uma pessoa com comportamento honroso, respeitoso, mas que tinha essa dificuldade. E aí resolveram, num consenso, vamos deixar o irmão tomando conta do estacionamento da igreja. E aí o irmão andava para um lado e para o outro. E estava ali em comunidade. Então, quando a gente quer que todo mundo esteja no mesmo padrãozinho, igualzinho, o apóstolo Paulo vai nos dizer que há séculos atrás, o corpo tem diferentes funções, mas é um corpo. E também tem o olfato, que é algo que a gente não vê, mas que a gente sente. Então, existem pessoas na igreja que muitas das vezes a gente possa olhar e pensar, mas Deus, Ele sabe da necessidade, da integridade e da função de cada um. Ele levanta uns para apóstolo, Paulo vai dizer isso, outros para mestre, outros para doutores, outros para profetas, mas também ele levanta aquela pessoa que tem o cuidado de olhar e ver um garfo no chão, um copo no banco, e tem aquele zelo de vir e tirar. Quando um tem esse comportamento, tem 10 que vai deixar tudo jogado. Por quê? Personalidade, característica, comportamento. Mas aí Paulo vai dizer, vocês vão formando um corpo. E um vai ajudando o outro naquilo que o outro tem de deficiência. E assim a igreja ela é formada. Aí a gente vem, ele continua aqui em Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade ou amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessará, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor ou a caridade. Não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Então, quando eu me coloco nessa estatística aqui de 10 milhões de pessoas que desertaram, que desistiram de estar em comunidade, aonde que eu me encaixo aqui? Nessa narrativa do apóstolo Paulo. Eu busco os meus interesses. Eu começo a me elevar num nível em que é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero. E não mais o que Deus quer de mim, o que Cristo fez por mim, o que eu posso fazer pela comunidade igreja, porque ela foi instituída por Deus e a gente sabe disso. E a gente já viu isso. Mas a forma como o mundo começou a andar levou com que as pessoas se colocassem num nível de superioridade que eu falei no início. Quando alguém me ofende, quando alguém me magoa, eu não consigo perdoar. Quando alguém me ofende, quando alguém me magoa, aí eu olho e toda a história que eu tive com Cristo eu reputo por nada, porque é o meu interesse, agora é o meu ego, é o que eu acho, é o que eu penso. Então, a gente vai caminhar aqui para o final. As colocações que o autor colocou aqui para nós, ele colocou aqui o histórico da repercussão no Brasil, ele vai falar de alguns comentaristas, colocou uma pesquisa, a gente vai ver, né, no decorrer das outras lições, dá algumas referências aqui com nomes de revistas e publicações que eu não vou ler, e ele coloca aqui que isso é uma tendência mundial, como a gente já viu antes, e fechando aqui para a gente entrar aqui nas perguntas, os números desse fenômeno no mundo. A gente vai ler e depois vai passar aqui para as considerações. Estados Unidos da América, 20 milhões de desigrejados. Pouco mais de 13% da população protestante, que é constituída por mais de 150 milhões de americanos. 51% do total da população do país, que está acima de 308 milhões. França, 80% da população se declarava cristã em 2007. O percentual caiu para 57%. Inglaterra, de 99 a 2000, 56% dos entrevistados se declararam ateus ou agnósticos, não creem em Deus. Continente europeu, apenas 21% dos entrevistados reconhecem a relevância da religião para a vida. Os números do fenômeno no Brasil. Um instituto privado de pesquisa, situado em São Paulo, que afirma ter catalogado mais de 1 milhão de cristãos desigrejados, realizou uma pesquisa sobre o movimento no Brasil. Os resultados seguem abaixo. 62% dos desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade, a gente já falou um pouco sobre isso. 63% dos respondentes declararam que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. 29% dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. E 5 e 6 anos é o tempo médio de conversão, ou seja, de processo em que as pessoas chegam ao ponto de dizer não quero mais estar na comunidade igreja. E os argumentos que ele coloca aqui para debate, para nós pensarmos. É correto o cristão deixar sua congregação por alguma prática que ele considere antibíblica? Antibíblica. É correto? É correto. E a gente vai ver, né, na casa do vizinho, aberrações sendo trazidas. Então, quando isso acontece, se eu estou focada na palavra, eu percebo que é alguma discrepância que não está na palavra, eu vou tentar ser útil para ajudar. Mas se foi um costume criado, eu vou sair e vou procurar outra igreja onde eu possa exercer a minha fé e onde este local seja realmente fidedigno à palavra. Então, né, isso seria aqui para a gente fazer o Bertinho falou aqui, painel, perdão, para fazer o painel. Isso seria um tema para muita conversação, né? Segundo, é correto deixar a congregação por causa da liderança? É correto? Falei sobre isso aqui, acho que na última quarta-feira, ou na IBD, não lembro bem. É correto deixar a congregação por causa da liderança? Falei sobre Ofni e Finéias e sobre Eli, quando o povo levantou um clamor a Deus por causa da representatividade daqueles que deveriam ser referência. Deus vem e tira.
Então, se a minha igreja ela é fiel à palavra, mas se o meu líder, em algum momento, ele deu uma deslizada, é no líder e não a igreja. Eu saio, mas eu não vou ajudar os irmãos. Eu não vou ajudar a minha comunidade. Então, é a questão da gente raciocinar e entender o que é útil, o que é o certo se fazer nessa questão aqui. Para isso, existe uma denominação. Para isso, nós temos toda uma organização. E, para isso, pessoas precisam estar focadas na palavra e não somente na razão. E não virar as costas simplesmente ir embora. 3, a falta de discipulado explicaria a saída de tantas pessoas da igreja? A minha resposta seria sim. Não sei a de vocês, mas a falta de discipulado leva as pessoas a crerem e a ouvirem qualquer coisa que lhe é falada, que é o que a gente tem visto acontecer. Teologia da prosperidade, você me dá 10 que Deus vai te dar 1000, e essas coisas que a gente tem visto por aí. Falta de discipulado verdadeiro, falta de conhecimento na palavra, vai me levar a achar que se eu pegar um lenço, ou um sal grosso, ou uma rosa, ou algo físico, que eu já falei em algumas outras situações, é a característica do brasileiro, principalmente, que tem essa veia mística, né, da raiz brasileira. Então, a gente tem essa veia mística, é cultural. Então, quando a pessoa vem para a igreja com essa veia mística e cultural, ela vai aceitar isso. Porque para ela é interessante, é algo que ela consegue assimilar, mas não tem conformidade com a palavra. Cristo é aquele que faz. Não é algo ou um objeto, mas tem muita gente que precisa, né? Tomé, a gente brinca assim, né? De falar que Tomé quer ver para crer. Então, a pessoa precisa de algo físico para ela sentir que algo vai acontecer com ela. E pessoas de má intenção usam isso para chegar às pessoas. E quando ela percebe que não é verdadeiro, ela vai e se afasta. 4. O que nossas igrejas podem fazer para frear o crescimento dos desigrejados? Que nós estamos fazendo, né? Estudar, refletir, raciocinar e entender o que a palavra me diz para me ajudar, para te ajudar e para a gente ajudar os outros que estão lá fora. Uma parcela significativa de novos convertidos engrossa a fileira dos desigrejados. Na sua opinião, por que isso acontece? Uma parcela significativa de novos convertidos engrossa a fileira dos desigrejados. Eu posso dizer, irmãos, que esse processo da pandemia, esse tempo que as igrejas ficaram fechadas, ou vai te mostrar que há uma necessidade muito grande de nós estarmos juntos, porque a gente viu o quanto fez falta, o quanto é importante, e eu me senti realmente uma desigrejada nesse processo. 1 ano e meio impedida de exercer a minha liberdade de ir e vir e de estar aqui com os irmãos. O que foi que eu senti? Falta? Ou simplesmente tá bom, né? Vou ficar aqui, vou quando eu quero, vou viver a vida do jeito que eu quero. E o que foi que aconteceu comigo nesse processo? E quando o autor ele escreveu essa lição, isso aqui, esse momento que nós estamos vivendo hoje, ainda não tinha acontecido. E eu espero que essas 10 milhões de pessoas que o autor colocou aqui como uma estatística, e toda essa colocação que ele fez em vários países, porque não foi só aqui, foi em vários lugares, que isso tenha levado pessoas a olharem para Deus, e eu creio que muitas coisas, da visão que a gente tinha da vida secular, do que nós estávamos fazendo, e ninguém nos parava, e num determinado momento um vírus de gripe nos parou, e nos parou literalmente. Não era mais o que eu quero, não era a ordem que me foi dada. Eu vou arrombar algo que me fez sentir realmente a realidade que nós estamos vivendo, porque estar na minha casa para mim é bom. Ficar na minha casa com a minha família era bom. Mas quando eu saí e precisei ir ao centro da cidade, eu olhei todas as lojas vazias e eu não vi ninguém. E eu precisava de uma farmácia, eu precisava de um mercado. Não pode. Eu parei, voltei para casa e foi uma sensação tão horrível de ficar assim, meu Deus, o que é agora? Até onde isso vai? E aí a gente ficou naquela luta, né? Vamos liberar aqui, vamos liberar ali, para a gente se sentir mais à vontade com a situação. Mas e a vida comunitária com a igreja? E o que nós vimos aqui ontem? A gente viu que realmente as irmãs e as pessoas que estavam aqui queriam estar aqui celebrando. Tinham prazer em estar aqui. A gente via a alegria. Então, essa alegria, tem um louvor que fala isso, né? Essa alegria não vai mais sair.
de dentro do meu coração. Nós não podemos perder essa paixão, esse amor, esse desejo de estarmos reunidos como igreja e de sabermos que isso aqui nos alimenta, nos fortalece, nos ajuda a continuar a nossa caminhada lá fora na nossa vida rotineira. E a gente fecha lendo Mateus 24, para a gente fechar, né? O tempo já foi também. Mateus capítulo 24. Sermão profético de Jesus, o princípio das dores, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós vimos essa temporada de coisas acontecendo, de portas de igreja surgindo, de mentiras sendo pregadas, de escândalos acontecendo. Então, tudo que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, já vem acontecendo desde o princípio. Desde que ele subiu aos céus, a igreja ela vive essa caminhada, esperando que o dia do Senhor venha. Mas o que o Senhor Jesus vai dizer é, persevera, 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 persevera. Orem uns pelos outros, mantenham a comunhão e ajudem-se uns aos outros. Isso é o que o Senhor Jesus espera de nós. E aí a gente espera, sim, que essa situação aqui, essa estatística, essa temática que nós estamos trabalhando, seja dada uma volta por cima e que esse processo de pandemia desperte as pessoas a olharem para a palavra e a olharem para a vida que nós estávamos vivendo, buscando os nossos próprios interesses, ela seja revertida e voltada para aquilo que realmente é importante para nós. Vivermos na expectativa de um dia estarmos com o Senhor em comunidade, igreja, suportando-nos uns aos outros. E é assim que a gente caminha. Amém? Deus nos abençoe.